Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Fique feliz com sua participação no programa de hoje. Aqueles que estão acompanhando o nosso curso desde o início fizeram um estudo panorâmico de todos os livros do Velho Testamento e no Novo Testamento já puderam ver até as cartas do apóstolo Paulo. No último programa fizemos uma introdução à carta que Paulo escreveu para sua igreja preferida, a igreja de Filipos, a qual ele se referia como os irmãos da Macedônia. Esta carta é de amor e de agradecimento, na qual Paulo apresenta o perfil de uma vida em Cristo. No capítulo 1, ele apresenta a filosofia e a paixão para viver em Cristo. No capítulo 2, ele apresenta alguns padrões do que significa viver esta filosofia de viver em Cristo no dia a dia. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala sobre sua conversão, enfocando os resultados dela em sua vida. Ele conta que, depois que se encontrou com Jesus, aquilo que antes era ganho para ele tornou-se perda. A partir daquele dia, sua maior obsessão passou a ser atacar o propósito para o qual Jesus o havia chamado. Em outras palavras, como conhecer a vontade de Deus. Como você sabe o que Jesus quer que você faça hoje, amanhã e depois de amanhã? Ainda no terceiro capítulo, Paulo se refere à vontade de Deus como o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo conta como descobrir o chamado de Deus para nossas vidas. O capítulo 4 refere-se a um assunto bem prático que denominamos de a receita para viver em Cristo. Paulo enquadra a vida em Cristo com o tema da paz. Todo mundo busca a paz de espírito. Os livros sobre este assunto são alguns dos mais vendidos porque todo mundo busca a paz. Paulo associa a vida em Cristo com a questão da paz e, neste capítulo, apresenta 16 condições para a paz pessoal. Além desse capítulo ser uma receita para se viver em paz, também é uma receita para se viver em Cristo. Se está faltando paz na sua vida, leia o capítulo 4 de Filipenses com bastante atenção. No último programa fizemos uma introdução panorâmica da carta de Paulo aos Filipenses. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, o apóstolo Paulo dá um exemplo de paixão pela vida em Cristo. Ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo tem uma filosofia de vida. Pode ser que você ache que não está interessado em filosofia, mas todos estão. Como você enxerga a vida, hein? Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, referindo-se à maneira como você vê a vida. A ótica que você tem da vida é o que determinará se entrará luz ou escuridão nela. Como é que você vê a vida? Discípulos de Jesus Cristo têm filosofia de vida? Claro que sim. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não sabia se seria ou não seria liberto. Segundo dados históricos, ele foi liberto desta prisão em Roma e foi para a Espanha. Depois de ministrar lá, voltou por Éfeso, onde foi novamente encarcerado e levado outra vez para Roma, desta vez sob condições mais cruéis. Ele foi mantido na prisão de Marmetim, até ser decapitado. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não sabia se seria liberto ou não, por isso apresentou sua filosofia de vida em Cristo e sua paixão pelo viver em Cristo mesmo estando preso. Paulo queria que Cristo fosse glorificado em seu corpo, quer pela vida ou pela morte, pela liberdade ou pelo encarceramento, pela saúde ou pela doença. Todas essas possibilidades estão sob controle de Deus. Esta era a sua filosofia, que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Quando eu estiver doente, orarei: Senhor, como posso te glorificar através dessa doença? Quando eu estiver bem de saúde, vou orar: Senhor, como posso te glorificar através do meu corpo sadio? É assim que, em todas as situações, podemos glorificar a Jesus e dizer como Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro, e o propósito da minha vida é glorificar a Jesus Cristo. Paulo também disse: já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé.
Temos no capítulo 1 de Filipenses o exemplo do próprio Paulo, um exemplo de filosofia da paixão por viver em Cristo. Tudo isso é comunicado através da palavra evangelho. Os filipenses tinham ouvido que Paulo estava novamente na prisão, e aí Paulo escreve para eles dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Além do testemunho de Paulo na prisão, os filipenses também estavam pregando o evangelho, já que Paulo não podia mais fazer o seu trabalho missionário. Mas as intenções de alguns não eram assim tão boas. Mesmo assim, Paulo diz: aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. A missão e o ministério da igreja são como um laboratório de ciências. Esta é uma das coisas que Paulo nos disse. Vocês se lembram das aulas teóricas de ciências que tinham depois a continuação no laboratório? A aula teórica era muito mais fácil. O difícil era pôr tudo em prática nas aulas de laboratório. Na carta aos Filipenses, Paulo está nos falando que o cristianismo é como a aula de ciências no laboratório. Não vai adiantar a aula teórica sem a aula prática. Quando você vai à igreja no domingo, você recebe a aula teórica. Mas depois que acaba a liturgia do culto e você sai dali, precisa aplicar tudo o que viu na aula teórica nos problemas da sua vida, que é o laboratório. Nesta carta, Paulo enfoca especificamente o laboratório. A carta aos Filipenses trata do viver em Cristo. Podemos também ilustrar o primeiro capítulo desta carta e o viver em Cristo com a figura de um time. O Senhor não quer pastores e pregadores superstars que enganam seus membros, ou superestrelas, que enganam seus membros. Melhor que isso, é aperfeiçoar os santos para o trabalho do ministério, convencendo as pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja que o ministério da igreja é para elas também. Quando os chamados leigos da igreja compreendem que o ministério da igreja é incumbência de todos mesmo, eles passam a executar a grande comissão e a igreja de Jesus cumpre o seu propósito aqui na terra. Paulo, o pastor superstar, o superestrela, estava na prisão e todos os membros da igreja estavam exercendo os seus papéis e ministrando. Por isso, tudo o que lhe aconteceu servia para o progresso do evangelho e por isso Paulo se alegrava. Paulo também faz referência à defesa do evangelho e à fé evangélica quando escreveu: fiquei eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo estava se referindo à comunhão do evangelho. Uma vez falei para um homem novo na fé o que significava a palavra comunhão. Ele tinha muitos problemas. Eu disse a ele: sabe, a palavra comunhão significa dois amigos no mesmo barco. E eu quero que você saiba que estou no mesmo barco com você. Então ele me respondeu: então, meu amigo, comece a remar. O conceito de comunhão era novo para ele, e ele estava me dizendo: se você está no barco comigo, o que você vai fazer? Você vai ficar ocupando espaço ou vai arregaçar as mangas e remar, hein? Quando você tem comunhão com uma pessoa, ela está no barco com você e faz diferença, porque ela rema também. No capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, Paulo faz uma definição da igreja ideal. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Parafraseando o que Paulo disse, é assim: é isto que quero ouvir sobre o que está acontecendo com vocês. Quero ouvir que vocês são um grupo de pessoas que vivem de acordo com o que ensinei. Cada um é um seguidor de Cristo e vive como Cristo, e todos os membros são como Cristo, de maneira que o mundo acabe acreditando no Evangelho que vocês pregam. É isso que eu quero ouvir que está acontecendo com vocês. Este é o meu ideal, para a minha igreja ideal. Esse é um modelo muito bom da igreja. Eu gostaria de saber se você pode dizer o mesmo da sua igreja. Será que cada um dos membros dela é um seguidor de Cristo? A pessoa só tem a ver com a igreja se realmente for seguidora de Cristo. A palavra igreja significa os chamados.
Igreja significa um grupo de pessoas chamadas para ter comunhão com Jesus Cristo e responder ao seu chamado conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Se alguém não conhecer Jesus Cristo e não participar da comunhão com Ele, na verdade, não faz parte da igreja verdadeira. Esta pessoa pode fazer parte do rol de membros da igreja local, mas não faz parte da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é formada por pessoas que seguem a Cristo, porque ouviram o chamado do Espírito Santo para participar da comunhão com Ele. Se todos os membros da sua igreja são seguidores de Cristo, e cada um destes seguidores de Cristo é como Cristo, então sua igreja é uma igreja verdadeira. Cada um dos seus membros deve viver uma vida digna do evangelho que prega. E baseados nas cartas de Paulo aos Efésios e aos Coríntios, os seguidores de Cristo na sua igreja devem ser como Cristo, de forma que o resultado seja uma fé evangélica. Assim, o mundo todo, a partir do mundinho ao redor destes seguidores de Cristo, venha crer no Evangelho, porque juntos eles são como Cristo. Uma igreja com a comunhão do Evangelho, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 27, é a verdadeira igreja, e parte da igreja verdadeira de Jesus Cristo está no mundo hoje. O primeiro capítulo desta carta de Paulo deve servir como desafio e inspiração para todas as igrejas, para que se encham de seguidores de Cristo que exibam a filosofia e a paixão para o viver em Cristo. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos nos mostra o exemplo da natureza, da essência e da função da igreja. Esse exemplo deve moldar a filosofia e a paixão do viver em Cristo diário do discípulo verdadeiro. Eu espero que você e sua igreja estejam seguindo o exemplo tão bonito da igreja de Filipos. Eu o desafio, seja você um pastor ou um líder na sua igreja, desafio a estudar esse modelo, a observar como você e sua igreja podem, com a graça de Deus, ser como Cristo na paixão e na filosofia de viver em Cristo, para que todos os vejam, creiam no Evangelho por causa do seu testemunho. Esse é o desafio da igreja de Filipos para todos nós. Eu conto com a sua sintonia no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.